Oi, mais uma vez agora com a aula 4, eu, professora Adileide, meu colega professor Elias, voltando, sejam bem-vindos mais uma vez, que nos aguarda na aula 4. Bom, pela agenda da aula nós temos adjetivos e advérbios, vamos falar de afixos e vamos aplicar esse conhecimento em alguns exercícios. Adjetivos e advérbios, aí eu pergunto a vocês, é interessante que saibamos identificar um adjetivo, um advérbio? Nós sabemos o que é um advérbio, sabemos o que é um adjetivo? O que isso implica na compreensão? A mesma coisa são os afixos. Qual é a diferença? Para que servem os afixos? Ao final dessa aula, com certeza vocês saberão que muito conhecimento desses conceitos nos ajudará em compreender um texto. Vamos à primeira parte, adjetivo. O adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo, que fala das qualidades do substantivo, né? Atribuindo-lhe qualidades ou defeitos, claro. Se é qualidades no geral, pode ser coisas boas, coisas ruins, mas qualidades. Caracteriza o modo de ser, indicando um aspecto ou um estado de um substantivo. A função de um adjetivo é tal qual na nossa língua, na língua portuguesa. Se eu tenho casa, a casa pode ser bela, pode ser grande. Uma casa grande, uma casa bela, uma casa cara, uma casa barata, uma casa confortável. Então, só aí, na língua portuguesa, foi dado vários adjetivos, várias qualidades. Vamos à língua inglesa. Eu tenho um exemplo bem simples. This fruit is fresh. Fresh é uma qualidade para o substantivo fruit. Então, fresh, correlacionando com fruta, vai dar para a gente entender que a fruta é fresca. Fresca no sentido de estar saudável, de estar boa para consumo. Aqui eu tenho outro exemplo. Agora o substantivo é Jake. Jake is stronger. Stronger é uma qualidade, stronger, forte. Então eu estou falando de um sujeito que ele tem a qualidade de ser forte. Só para vocês terem uma noção de adjetivo. Lembrando que adjetivo é o que dá qualidade a um sujeito. Agora, adjetivos também, antes de dar início aos adjetivos superlativos, eu queria puxar uma chave, e é bem interessante que a gente saiba identificar que um adjetivo, ele precede, ou seja, vem antes do substantivo. Não está dando para escrever bem? Eu vou pedir que vocês escrevam aí nos seus cadernos. Uma qualidade em inglês, ela vem antes do substantivo. Por exemplo, eu digo casa bonita, isso em português. Em inglês, eu diria beautiful house. Então, só para a gente aí entender. A qualidade na língua inglesa vem antes do substantivo. Enquanto em português eu digo casa bonita, em inglês eu diria beautiful house. Mas o entendimento da nossa língua é igual, a versão é a mesma. Eu vou ler essa frase aqui como casa bonita, tá certo? Mas a estrutura da língua é que a qualidade venha antes. Bom, os adjetivos também, eles têm os tipos. Superlativo é um desses. Por que a gente decidiu trabalhar superlativos? Porque é muito comum em textos científicos, voltados para a área do meio ambiente, vocês encontrarem o adjetivo good, o adjetivo bad, o adjetivo much, que é de quantidade.
Aqui eu tenho bom, aqui eu tenho mal, ruim, aqui eu tenho muito. Então, nesses textos, nós vamos nos deparar com esses adjetivos. E o superlativo de good vai ser best. O superlativo de bad vai ser worst. Enquanto aqui é o melhor, aqui vem ser o pior. Aqui é mal, o pior. Aqui é bom, o melhor. The best. Lembra que tem até propaganda de lojas com esse nome, The Best, o melhor, a melhor. Olha um exemplo. My mother-in-law is best. Na verdade, está faltando o artigo definido, the best. Então, eu estou dizendo que minha sogra, a palavra mother-in-law significa sogra, é a melhor. Aqui, fazendo aí um contraponto com esse dito, né, que a gente fala sempre de nossas sogras. Aqui, já estou enaltecendo a nossa sogra, que ela é a melhor. A minha é a melhor. Pronto. My dog is worst. Aqui usando um superlativo. Meu cão está pior. Pior no sentido que o estado de saúde dele. Aqui, a frase, as duas frases estão no sentido, na sequência frasal, tal qual em português. Mas a gente pode, se eu quiser qualificar um sujeito, eu diria assim, é um cão ruim. Como eu diria é um cão ruim? Eu diria, it is a, como é que é ruim? Bad. It is a bad dog. Pronto. Nessa frase aqui, it is a bad dog, reparem que a qualidade está antes, bad, antes do substantivo que é dog. Eu estou qualificando o animal, no caso aqui a qualidade que eu estou dando para ele de ruim, um cão mau, um cão ruim, enfim. E aí a gente vai compreendendo. Sempre ao ler uma frase, identifiquem o adjetivo que deve vir quando for caracterizando o substantivo, o adjetivo virá antes do substantivo. Fiquem atentos para esse detalhe. Olha só, aqui eu tenho a frase he is fat. Olha a figura mostrando. Mas se eu quisesse caracterizar, eu poderia também escrever he is a fat man. Pronto. O substantivo aqui seria man. E eu vou falar a característica desse man, que é homem. Ele é um homem gordo. Então, a característica gordo vem antes. Olha só, eu tenho duas maneiras de dizer? Tenho. Só que aqui eu só estou sendo indireto. He is fat. Mas aqui eu estou sendo mais específica. He is a fat man. Quando eu sou mais específica para caracterizar o substantivo, eu uso o adjetivo antes do substantivo núcleo da frase. Aqui, ó, tá aqui o exemplo. A happy family. Olha como nesse exemplo, a qualidade happy veio antes do substantivo family. Uma família feliz. Às vezes, alunos sempre me fazem um comentário simples, dizendo, professora, a língua inglesa, a gente lê as coisas ao contrário. Essa é uma noção muito vaga da língua inglesa, de dizer que se lê ao contrário. Não, a gente não lê nada ao contrário. A gente tem a estrutura da língua que não é igual à nossa estrutura. Mas quando eu traduzo a frase, eu não vou ler a feliz família. Não, eu vou dizer, tal qual na minha língua, uma família feliz, tá? Então, são convenções diferentes de uma língua para outra. Ok, que temos mais? Agora nós vamos ver advérbios. Enquanto o adjetivo é o que dá a qualidade ao substantivo, o advérbio vem alterar o quê? O advérbio pode alterar duas coisas, ou o adjetivo ou o verbo, ou a ação. Por exemplo, se eu digo um trabalho fácil de fazer. Fácil é a maneira com que eu faço o trabalho.
Então, aí é um advérbio que está alterando o verbo. Mas eu posso dizer também, assim, um trabalho facilmente realizado. Aí, eu já falei do advérbio na frase. Vamos ver isso melhor aqui no contexto. Conceito. Advérbio é a palavra que caracteriza o processo verbal, como eu disse antes, caracteriza, modifica o verbo, exprimindo circunstâncias em que esse processo se desenvolve. Então, é a maneira como a ação se realiza. Olha só, eu tenho aqui John, que é o sujeito, eu tenho o verbo studies, estuda. Aí a maneira como ele estuda, qual é? O advérbio everyday, que é uma expressão adverbial. Ele estuda quando? Todos os dias. Então, esse advérbio está modificando o verbo, ou alterando, ou ratificando a maneira como ele estuda. Aqui, nesse caso aqui, Joe is sleeping. Aqui eu já tenho uma ação do que está acontecendo no momento. Eu posso alterar com o advérbio? Muito bem. Joe is sleeping. Joe is asleep easily. Easily. Ou seja, o Joe está dormindo facilmente. Seria uma maneira de eu alterar essa frase. Vamos ver o que temos mais. Vamos fazer um exercício, mas antes de fazer o exercício, vamos tentar identificar nesse exercício aqui a diferença de um advérbio e de um adjetivo. Então, vocês vão colocar se dentro do parênteses a frase tiver um adjetivo. E vocês vão colocar o número 2 se tiver um advérbio na frase. Vamos analisar? My students learn easily. E aí? Isso aqui, easily, ele está modificando a ação ou o substantivo? Está modificando a ação. Então, no caso aqui, vai ser o número 2. Muito bem. Aqui é um advérbio. Vamos ver a letra B. Mary is a beautiful girl. Girl é o substantivo. É uma qualidade ou está mudando o verbo? É uma qualidade. Qual é a qualidade? Beautiful. É a qualidade do substantivo. E olha que vem antes. Então, Mary is a beautiful girl. Logo, beautiful, aqui é um adjetivo, portanto, o número 1. Muito bem. Vamos à letra C. Sally dances beautifully. Professor Elias, pode nos ajudar? Nessa frase aqui, os alunos escreverão como advérbio ou como adjetivo nessa frase? Nessa frase, professora, o que está sendo caracterizado aí é o verbo dance. Então, vai caracterizar, então é um advérbio. Número 2. Tá, o verbo é dances e ele está sendo caracterizado por uma maneira. Como que ela dança? A Sally dança, que maneira? Belamente. Belamente. Então, beautifully significa lindamente, belamente. Belamente é a maneira como ela dança. Logo, o que modifica, o que altera o verbo vem ser um advérbio. Um advérbio. Portanto, é o número 2. 2. Muito bem. É o número 2 nesse terceiro. Elias, continuando. I am a quick reader. A quick reader. Reader é leitor, é o substantivo. Exato. Tá, aqui os alunos podem dizer que nessa frase eu identifico um adjetivo ou um advérbio? Identifica claramente um substantivo. É um adjetivo. Adjetivo. Qual é o adjetivo? Qual é o adjetivo, professor? Quick. Quick. Quick é a maneira como o leitor se caracteriza, certo? Então, I am a quick reader. Ele é um leitor como? Rápido. Então, aqui vem antes do substantivo. Quick é a maneira que o substantivo que qualifica o substantivo, portanto, o número 1. Vocês estão compreendendo a diferença de advérbio e adjetivo? Aqui, vamos pegar essas duas frases, dá para a gente entender muito bem e distinguir.
Olha só, e aqui eu tenho um substantivo reader, e antes dele eu tenho uma qualidade. Mas nessa aqui, eu tenho I read quickly. E aí, professor, nesse caso? Nesse caso, como está sendo caracterizado o verbo, então a função aí é de função de advérbio. Ah, muito bem. Então, quickly é a maneira como eu... Como eu desenvolvo o verbo. Não, que o verbo é ler, é a maneira Sim, como eu leio. Eu leio como rapidamente. Então, nesse caso, é o número... 2. É o número 2 para advérbio. Muito bem. They are good students. E aí, professor, good student. Good, que está antes do substantivo, é uma característica do verbo ou do substantivo? Uma característica do substantivo. Então, nesse caso, vem ser um... Adjetivo. Adjetivo. Então, número 1. Muito bem. Professor, é a letra G? Letra G. Mila and Lisa are different. Aí está caracterizando o sujeito, que são Mila e Lisa. Mila e Lisa. Elas são de que maneira, professor? Elas são diferentes. Diferentes. Então, nesse caso, como é uma qualidade que está caracterizando o substantivo, logo esse different vai ser um... Adjetivo, número 1. Muito bem. Viu? Como é fácil, meninos? Vamos dar continuidade. Olha só. Aqui, ainda mais exercício, não é, professor? Aqui, escreva a frase usando as palavras abaixo. Não se esqueça de ajustes. Olha, eu tenho um sujeito, eu tenho um advérbio e eu tenho um complemento. Advérbio é... Escrevam aí no exercício de vocês. Aqui nós vamos agora trabalhar advérbios, que eu vou chamar de ADV, de advérbios. Advérbio de tempo. Tempo. Advérbio de tempo. Existem vários tipos de advérbio. Advérbio de lugar, advérbio de modo. Aqui, advérbios de tempo. Quais são esses advérbios de tempo? Aqui aparece primeiro sometimes. Sometimes significa algumas vezes. Quando a gente estuda os advérbios de tempo, a gente caracteriza por porcentagem. Então, numa escala de 0, de frequência, na verdade, numa característica de frequência, olha, atenção, a gente tá, uma observação a mais. Para a característica de frequência, escrevam aí, por favor, a palavra frequência. Não dá para ficar muito claro com a caneta, mas vocês podem acompanhar. Eu posso falar a frequência com que as coisas acontecem de 100% a 0% de frequência. Então, o que vocês acham? Sometimes, que significa algumas vezes, é 100% de frequência, 0% de frequência ou 50% de frequência, professor Elias? Esse advérbio costuma aparecer entre 50% e 80% dentro de textos de língua inglesa. Eu colocaria mais, porque outros vão aparecer com 80%. Aqui ele tem 50%, como o senhor disse, de, professor Elias, de frequência. Então, vamos fazer a frase. A frase é o sujeito Ian sometimes watch TV. Então, num período por semana, ele assiste TV um dia sim e outro não, que é 50% de frequência. Então, escrevam aí, o sujeito é Ian. Logo depois do sujeito, eu vou usar o advérbio de frequência, sometimes. O que ele faz às vezes, de vez em quando? Assiste, vem o verbo watch TV. Pronto, então essa foi a frase. Eu tenho um sujeito, em seguida o advérbio de frequência, em seguida o verbo com seu complemento. A ação, né? A ação. Essa que é a estrutura da língua. Então, caros alunos, mediante essa explicação, vamos tentar fazer os demais? Primeiro eu queria ver a frequência do advérbio. Frequently. Frequently, dentro da frequência de 100 a 0% ou de 0 a 100%, aí sim, frequently, ficaria 80% de frequência, que é uma coisa que acontece frequentemente. Frequentemente, é quase 100%, mas não é, fica 80%. Então, nesse caso, a Diana, frequentemente, cadê o verbo? Go out, sai para se divertir. E sai para se divertir com quem? Com amigos. Logo, essa é a frase.
Primeiro é o sujeito quem é? Diana. Depois do sujeito tem que vir o quê, professor? Frequent, o advérbio. O advérbio, então, frequently. Aí vem a ação, qual é a ação? Go out. Go out, ou seja, ela sai. E aí o complemento, with friends. Ela sai com seus amigos frequentemente. Vamos ver o que temos mais? Ah, eu tenho aqui outro verbo. Olha só. Cadê o advérbio de frequência? Qual é? Never. Professor Elias, never, qual é a frequência do advérbio never? Zero, nenhuma. 0%. Porque never significa nunca. Nunca, 0% de frequência com que algo acontece. Então, qual é a atividade? Play soccer. E quem é que faz isso? É o David. Vamos colocar a frase? Como fica a frase, professor, na estrutura frasal? David. Never. Ah, logo em seguida o advérbio de frequência, never. Play soccer. Ah, olha só, o David, ele não sabe, ele não gosta de jogar bola. Play soccer. Então, ele nunca joga bola. David never plays soccer. Na verdade, eu colocaria plays, never plays soccer, para conjugar o verbo corretamente. Uma penúltima frase, Betty once a week swim. Olha só, a expressão de tempo aqui é once a week, que significa uma vez por semana. Professor, se eu queria me fazer alguma pergunta dessa frase, como que eu diria 2 vezes por semana? Se algo acontece 2 vezes por semana, o senhor lembra? Nesse caso, você modificaria apenas o once. Que ficaria como? Ficaria up a week. Ou então, uma mais comum é twice. Twice a week. Vamos colocar aqui. Twice. Enquanto once é uma vez por semana, a palavra twice a week é 2 vezes por semana. Twice a week, a palavra twice, ok? 2 vezes por semana. Então tá. A Beth, uma vez por semana, faz o quê? Ela nada. Então, como fica isso na língua inglesa, professor? Fica bet. Twice a week. No caso aqui, once a week. Swing. Ou então, nesse caso, como aqui não é um advérbio, aqui é uma expressão de tempo, eu vou apagar, vou colocar o verbo primeiro, swim. Swim. Once a week. Muito bem. Bet, nada, uma vez por semana. Vamos lá. O Tom, aí eu tenho busy, is, always, during the week. Primeira coisa, identificar o advérbio. O advérbio de frequência always. Qual é a frequência de always, professor? 100%. 100%. Olha, porque always significa? Sempre. Sempre. Então, sempre o Tom faz alguma coisa. E o que o Tom faz sempre, professor? Como fica a frase? Tom. Always. Buzz. O verbo to be. Is buzz. Is busy. Quando que ele está sempre busy, ocupado? Durante a semana. Muito bem. During the week. Muito bem. During the week. Tom always is busy during the week. Ele está sempre ocupado. Mas quando que ele está sempre ocupado? Durante a semana. Então, a gente estudou um pouquinho de advérbio, que é aquilo que modifica o verbo. Ou então, pode modificar o sujeito. Vamos a um assunto de afixos. Eu pediria agora para o professor Elias explicar um pouco afixos. O que são afixos e para que servem na compreensão de um texto? Os afixos são morfemas capazes de modificar o sentido do radical ao qual são anexados. Dependendo da posição que assumem em relação ao radical, eles podem ser classificados como prefixos e sufixos. Prefixo é o que vem
Prefixo é o que vem antes. Antes de quê, professor? Do radical. Antes do radical. Enquanto que sufixo vem depois do radical. Após o radical. Olha, eu quero dizer a vocês que prefixos e sufixos, ou seja, os afixos, é estudado igualmente na língua portuguesa e na língua inglesa. É o mesmo princípio, tá certo? São palavras que modificam a raiz de uma palavra, acrescentando um prefixo ou um sufixo, eu tenho palavras diferentes. E para que eles servem? Quanto maior os prefixos e sufixos eu conhecer, muito maior o meu vocabulário, a minha lista de palavras que eu conheço naquela língua e automaticamente muito mais fácil eu vou identificar e compreender um texto. Por isso a importância de se estudar prefixos e afixos e sufixos, que são os afixos no geral. Vamos aqui para uma frase. Today I wake up early. Early. Eu tenho aqui, professor Elias, um sufixo ou um prefixo? Um sufixo. Um sufixo, porque vem ly, que vem depois da palavra early. Na verdade, earlier. Earlier, quando eu acrescento ly, fica early, mais cedo. Aqui outro. They are disagree about everything. Na palavra disagree, professor, eu tenho um prefixo ou um sufixo? Um prefixo. Qual é ele? This. This é um prefixo, porque o radical da palavra é agree. Agree, gente, significa concordar. Se agree é concordar, disagree é o quê? Discordar, é o contrário. Então, um prefixo de negação, de contraste, ok? E que na verdade é igual na língua portuguesa, porque em português é concordar, discordar. E aqui em inglês eu tenho agree, disagree. A gente entende que ele tem uma ideia oposta. Vamos ver alguns sufixos. Professor, mostre aí, eu tenho sufixo e aí eu tenho um exemplo. Esse primeiro é chan. Chan, que a gente diz muito chan. Por exemplo, no verbo add fica addition. O outro, li, que na palavra month, monthly, que vai ficar mês, mensalmente. Aqui, de technology. Então, esse de também pode ser um sufixo. Mais um, qual é, professor? Able. Por exemplo, na palavra available, que é, aqui nesse caso, é como fosse disponível, disponibilidade, ok? Aqui, o sufixo ER, que ele, nesse caso, loader, ele agregado a um substantivo, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo. A palavra wait, o verbo wait, se eu acrescentar ER, vai ficar waiter. Wait é esperar, waiter é garçom. Então, repara que apenas o sufixo transformou um verbo numa outra palavra. Se o wait é o verbo esperar, eu acrescentei waiter. Waiter é garçom. Por que garçom é o waiter? Que vem da palavra wait, esperar. Porque garçom é aquele que espera você fazer o pedido. Então, garçom em inglês é chamado waiter. Isso é só um exemplo. Eu tenho able, que é um outro sufixo que a gente encontra na palavra flexible, que é flexível, é o nosso evil. Eu tenho it, availability. Então, esse it é um sufixo que pode transformar as palavras. E aqui, professor, diga esse último, é o sufixo que eu posso encontrar na palavra revigorate, que é de revigorado. Muito bem. Agora vamos para outros, continuando aí, só que aqui é prefixos, né? Nós vamos estudar agora prefixos, aqueles que vêm antes. Ainda há pouco estudamos sufixos. Eu tenho o prefixo, qual é ele, professor? An. Por exemplo, na palavra unhappy. Muito bem. Olha só,
Happy, nós já vimos esse advérbio que é feliz. Como é que eu quero dizer infeliz? Unhappy. Eu vou acrescentar o prefixo un no adjetivo, fica o contrário. Outro prefixo, professor? This. This. Por exemplo, na palavra dysfunction. Enquanto function é função, dysfunctional é disfunção, desarranjo, alguma coisa que não está funcionando, que não está adequado. Busy, nesse caso aqui, busy vai ser acrescentado não mais um prefixo, mas nesse caso aqui é um sufixo, nes. Nes é um sufixo que vem depois do radical. Busy é a palavra ocupado. Business significa o quê? Negócios. Olha só uma palavra técnica. Negócios, business. Business. Ele passa de um adjetivo para um substantivo. Eu tenho também treat, que acrescentado a ment, fica treatment. Torna um substantivo, tratamento. Saiu do verbo tratar e foi para o substantivo tratamento. Ok. Fale um pouco do prefixos e sufixos aí, professor. Mais informações. Os prefixos e sufixos, eles alteram o significado das palavras e até podem mudar sua classe gramatical. Como a gente viu ainda agora, por exemplo. Aparece antes do núcleo. O que é o núcleo, professor? O núcleo é o radical da palavra. A parte principal, é a parte que não se modifica. Se modifica, que não varia, o núcleo da palavra. Aí ele disse que em português também temos, já falamos. Aí aqui nós temos aqui só para a gente ratificar. Infeliz, eu tenho o prefixo in, com feliz, o adjetivo fica infeliz. Anormal, normal com a, que é um prefixo, aqui o prefixo é a, só a palavrinha a é um prefixo. Só para a gente organizar nosso pensamento. Em inglês, alguns prefixos são usados para oposição. Um prefixo usado para oposição é anti. Para duplicar, be. E para mal, que significa mal, miss. Exemplo, misunderstood é desentendimento, mal entendido. No caso biennial, que é bianual. No caso de oposição, antidiuretic, que significa o oposto, né, que é contra o diurético, oposição. Um prefixo útil para exageração de um verbo é o prefixo over. Over, gente, é muito usado no termo, em termos gerais, over está muito aí na mídia. A palavra, por exemplo, overdose. Ah, fulano morreu de overdose, ou seja, ele tomou doses exageradas de um certo remédio. Isso é um prefixo muito utilizado na mídia, na publicidade, enfim. Aparece muito. Overbook é quando não há mais como agendar, reservar, fazer reserva de uma passagem, enfim. A gente vê isso em aeroportos, é bem comum. Vamos ver algum? Oversleep, que ele dormiu por demais, mais de 8 horas. A pessoa dormiu 10 horas, dormiu muito. Overspeed, passou da velocidade. Overload, sobrecarga. Overflow, inundar, né, encher, transbordar. Overdose, dose excessiva. Overheat, esquentar muito, que está acima da temperatura alta. Então, over é um prefixo muito utilizado no dia a dia. No assunto de meio ambiente, a gente pode ver também. Sufixo. O sufixo aparece no final da palavra, após o núcleo. Olha só, eu tenho o sufixo less, eu tenho, ainda há pouco eu vi, able, ness, já foi visto, né? Ah, eu tenho um sufixo importante, é o sufixo less. O sufixo less transforma o substantivo em adjetivo e passa a ideia de falta, de ausência. O substantivo casa se transforma em sem teto se você acrescentar o less no final da palavra. Bom, gente, como está dizendo, casa é home. Como é que eu quero dizer sem teto, sem casa, o morador de rua? Eu vou dizer homeless. Less é sem, home é teto, sem teto. Então, é um outro sufixo muito comum nos textos que vocês podem encontrar por aí.
Exemplos. Careless é uma pessoa que é sem cuidado, descuidado. Hopeless, sem esperança. Meaningless, sem sentido. Painless, sem dor. Useless, inútil. Useless é uma coisa inútil. Então, less é um sufixo que significa falta de, sem. Ele é zero, ele não tem, não existe. Vamos ver esses exercícios. Como eu diria, professor, por exemplo, ele está infeliz. He is unhappy. Unhappy, isso, muito bem. He is unhappy. Vimos ainda agora, né? Aqui, acabamos de ver, João é descuidado. Como é descuidado? Uma pessoa que não tem cuidado. A gente viu ainda há pouco, é o quê? João, então vamos colocar aqui o John. John is, como é, professor? Careless. Careless, muito bem. Care é cuidado, less é sem cuidado. Ana é uma pessoa inútil, vimos agorinha. Ana, vamos fazer só essa aqui, porque estamos aí correndo com o tempo. Ana is como é inútil? Useless. Então, an useless person. Ana is an useless person. Muito bem. Continuando, vamos agora às atividades de sala. Daremos 5 minutos para vocês realizarem a atividade e a gente volta com a correção. Vejamos, nos veremos daqui a pouquinho. Até mais. Olá, estamos de volta. Agora com a correção do exercício que vocês ficaram fazendo e como aconteceu na aula 3, eu sei que vocês fizeram muito bem. Vamos lá. Como vocês viram, esse texto está na unidade 4 e é o texto cloning. E a gente vai fazer essa atividade por quê? Qual é o objetivo, né? Qual é a aprendizagem que a gente vai ter? A gente vai fazer para refletir sobre as ações do homem na área das ciências. É isso que esse texto vai nos levar a fazer. Vamos compreender os fatores éticos por trás do desenvolvimento da ciência. Na verdade, isso aqui é o objetivo desse texto dentro da unidade 4. Então, vamos ao texto. Não esqueçam de ter em mãos a apostila, o caderno da apostila, muito ajuda. A gente vai estudar muitos textos durante nossas aulas pelos textos do caderno da apostila. Então é interessante que vocês baixem, que vocês peguem no ambiente o texto, o caderno da disciplina. Então acompanhem comigo a leitura do texto para a gente fazer o entendimento. Aqui ele dá uma introdução. Clone, ele fala que o sucesso da ovelha Dolly inspirou cientistas a serem ainda mais ousados nas pesquisas com células embrionárias. Então é nesse contexto que a gente vai se encontrar. Vamos ao texto. Reproductive cloning is a technology used to generate an animal that has the same nuclear DNA as another currently or previously existing animal. Caros alunos, repito, aqui o que te ajuda muito, duas coisas são essenciais para que a gente consiga identificar um texto o teu conhecimento prévio sobre o assunto. Como vocês são da área do meio ambiente, muitas palavras vocês já vão identificar. E é claro também outra estratégia é os cognatos.
Eu tenho muitas palavras que são cognatos, reproductive, technology, generate, animal e assim sucessivamente. Tá certo? Então, é um texto, sempre vocês vão encontrar facilidade por essas estratégias. Dolly, olha só, se a gente tem conhecimento quem foi Dolly, logo a gente identifica, né? Foi dado aí quando aconteceu na época, é muito famosa essa ovelha Dolly. Então a gente já vai se familiarizando com o texto. Dolly was created by reproductive cloning technology in a process called somatic cells nuclear transfer, que tem como sigla em inglês SCNT. Scientists transfer genetic material from the nucleus of donor adult cell to an egg whose nucleus and thus its genetic material has been removed. The reconstructed egg containing the DNA from a donor cell must be treated with chemicals or electric current in order to stimulate cell division. Once the cloned embryo reaches a suitable stage, it is transferred to the uterus of female host, where it continues to develop until birth. Continuando. Dolly or any other animal created using nuclear transfer technology is not truly an identical clone of the donor animal. Only the clone's chromosomal or nuclear DNA is the same as the donor. Some of the clone's genetic materials come from the mitochondria in the cytoplasm of the enucleated egg. Mitochondria, which are organelles that serve as power source to the cell, contain their own short segments of DNA. Acquired mutations in mitochondria DNA are believed to play an important role in the aging process. Olhe, muitas palavras técnicas da área da ciência. E aí a gente tem a continuação do texto, mas como estamos com pouco tempo, vocês vão lendo com calma e a gente vai identificando esse vocabulário. Lembrando que a palavra reproductive significa, como a gente poderia imaginar, reprodutiva. A palavra clone é clonagem. A palavra generate é gerar. Another, um outro. Previously é o advérbio que significa previamente. Created é o advérbio criada. Transfer é transferir. Donor é o doador, já que a gente está falando de clonagem. Cell, dá para identificar que é célula. E egg é uma palavra muito conhecida, que é óvulo. Nesse caso é ovo, dependendo do contexto, mas nesse caso aqui a gente vai entender como óvulo. Ok. Vamos ver na questão 1. A atividade pede: circule no texto palavras que signifiquem advérbios e afixos. Vamos tentar encontrar aqui, nessa aqui que a gente não leu. Advérbios e afixos. Advérbios. Olha só, aqui já está circulado truly. Truly, professor, é um advérbio com um afixo. Que afixo é esse? Li. Li, a gente viu ainda agorinha. Truly. Tem outro aí?
A palavra remarkable tem o quê? Um sufixo, um prefixo ou um sufixo? Outro sufixo. Outro sufixo, able. Lembra o que a gente viu? Vamos encontrar mais? Specialized. Outro sufixo, o sufixo é de. Em special, specialized. Tem mais aí, professor? Lembra de um outro que a gente pode encontrar? Aqui, ó, demonstration. Lembra do shan de ainda agora? Demonstration. Eu tenho aqui o radical, é demonstrate. Aí eu tenho ION, demonstration. Que eu tenho demonstrar, demonstra, demonstramos, demonstração. Então, aqui eu tenho uma palavra com um sufixo. Eu tenho mais um advérbio. Aqui, Some. ó. Qual é, professor? Some. Não, advérbio. Eu tenho aqui, ó, que a gente viu com o sufixo deformity, disability. E o que mais que eu tenho? Bom, ali já pediu para a gente fechar alguns, né? E aí você já circulou. Vamos ao 2. Na frase, Dolly was created by reproductive cloning technology. Indique a palavra que representa um adjetivo. Olha só, gente. Adjetivo, aquilo que dá qualidade ao ser, certo? Dolly was created by reproductive cloning technology. Olha, se o substantivo é technology, que é tecnologia, qual é a qualidade dessa tecnologia? É a qualidade de... O que vai ser? Qual dessas três palavras? A gente já viu que technology não é porque ela é o substantivo. Então, ela vai ser o quê? Qual é, professor? Clone. Cloning. Clone vai ser o adjetivo, que ele tem a tecnologia com a qualidade de reprodução, de clonagem. Muito bem. Cloning. Então, a letra C é a correta. Vamos mais o que temos aqui. Aqui, na 3. Dolly's success is truly remarkable because it proved that the genetic material from a specialized adult cell. A palavra truly, que a gente já viu no terceiro parágrafo, é sinônimo de quê? Truly, uma coisa truly é honestly, really ou actually. Professor, é um sinônimo de qual palavra? Really. Really, porque truly significa verdadeiramente e really é realmente. Então, são palavras sinônimas, verdadeiramente, realmente. Temos mais uma. Deixa eu ver. Ah, muito bem. Olha só, o vocabulário que encontramos no texto. Essa é a última atividade. Embryo, uterus, female, host, birth. Vamos ver o que a gente sabe de vocabulário desse texto. Completar aqui com a palavra adequada. Vamos começar a primeira. E aí eu vou pedir ajuda do professor Elias. Alguma coisa egg is needed for the procedure. Alguma coisa óvulo é necessário para o procedimento. Host. Host, egg. Então, um óvulo hospedeiro. Host vem de hospedar, de receber. Aquilo que recebe, aquilo que hospeda. Muito bem. Aqui o 2. Isso, gente, foi tirado do texto sobre clonagem. No procedimento da clonagem, como é que se faz? Um cientista que trabalha com clonagem, ele entende essa frase, o procedimento de como é feito, né? Aqui o 2. Her, alguma coisa, developed a cancer and was removed. Dela, alguma coisa, desenvolveu um câncer e foi removido. O que desenvolveu um câncer? Qual é a palavra que melhor se encaixaria aqui, professor? Uterus. Uterus. Olha, essa palavra é bem parecida no português. O útero dela desenvolveu um câncer que foi removido, banido. Que bom, né? Ela ficou curada.
Aqui pelo contexto também. The, alguma coisa, has developed into a fetus. O, alguma coisa, se desenvolveu em um feto. O que se desenvolveu em um feto, professor? Embryo. Embryo. Então, pelo nosso conhecimento, pelo contexto da área da clonagem, logo a gente identifica embryos. Embryo. O embrião se desenvolveu em um feto. O feto vem a partir de um embrião, né? A gente sabe disso, então fica mais fácil. Her, alguma coisa, was celebrated with a party. Foi celebrado com uma festa. Party é festa. E o que daqui se encaixaria para ser celebrado com uma festa? Birth. Birth. Que significa birth é o quê? Nascimento. Nascimento. Aí a gente tem a pergunta, when is your birthday? Quando é seu aniversário, seu nascimento? My birthday is on... Professor Elias, when is your birthday? My birthday is 2/1. A palavra birthday, que a gente vê happy birthday to you, então é dia do nascimento. Dia do nascimento. Então, nascimento, que a gente chama de aniversário, é a palavra birth. Muito bem. Aí a última é alguma coisa, horse. E a gente sabe que horse é o quê? Cavalo, né? Uma não sei o quê, cavalo é chamado de mare. Professor, qual é a palavra que se encaixaria? Encaixaria aqui? Family. Female, muito bem. Qual é o cavalo fêmeo, né? Fêmeo, fêmea. Cavalo, a fêmea do cavalo é chamada em inglês de mare. Às vezes a gente se complica. Desculpa, a fêmea do cavalo, female é fêmea. E a palavra male, só a palavra male é macho. Male é macho, female é fêmea. Então, caros alunos, aprendemos aí mais um pouquinho sobre clonagem, mais um pouquinho sobre, estamos aprendendo mais um pouco sobre a ciência, sobre o meio ambiente. Afinal, falar de clonagem, estamos falando do meio ambiente como um todo, porque estamos falando de animais, os procedimentos com os animais, enfim. Vou aproveitar esses últimos momentos para a gente fazer algumas recomendações. Hoje finalizamos, espero que vocês tenham conseguido desenvolver muito bem o exercício e entendido a nossa aula. Para a gente é um prazer estar com vocês, a mim é um prazer, para mim um prazer para o professor Elias. Lembrando que estamos na 4ª aula, temos ainda a 5 e a 6. Vocês vão utilizando o caderno da disciplina, fazendo os exercícios, estudando, pesquisando com o dicionário, lendo os textos. Vocês podem destacar os vocabulários ou as dúvidas e no momento do chat fazer pergunta. Aí pedir ajuda do tutor para ajudá-los a esclarecer. Estaremos aqui para ajudá-los no que for necessário. Só o estudo aqui é muito pouco, vocês precisam também estudar em casa, fazer as tarefas que são pedidas. Não esqueçam da atividade de percurso que já está lá postada desde a aula 1. Agradeço muito a presença de vocês, nos encontraremos na aula 5 e... foi muito bom estar com vocês e poder dividir um pouco de conhecimento. Professor Elias, os seus agradecimentos aos nossos alunos. Espero que tenham compreendido a aula de hoje, a aula sobre afixos, prefixos, sufixos, terem continuado os estudos a partir da apostila e desenvolvam esse estudo durante a semana para ficar uma coisa fixa, solidificar esse conhecimento adquirido aqui conosco. Bom aproveitamento da aula e até a próxima.